O nosso grupo irá abordar sobre o documentário Uma Família Ilustre, que retrata o diálogo entre um ex-delegado da Polícia Civil durante a ditadura militar e um psicólogo. Para entender um pouco melhor quais foram as motivações para as ações que são abordadas durante o diálogo, é importante contextualizar a ditadura e entender um pouco melhor. A ditadura militar foi um período que ficou marcado na história do Brasil, com suas intervenções, as táticas autoritárias de repressão e os atos institucionais. Foram capítulos escritos com sofrimento e dor daqueles que presenciaram inúmeras barbaridades. De 1964 a 1985, vivemos uma das piores fases no que diz respeito ao contexto político. Porém, mesmo ciente de todo o retrocesso e encurralado por um regime que atormentava até os mais obedientes, o país se manteve submisso, acreditando que essa era a única forma de levantar um gigante não só em suas dimensões, mas por suas grandiosidades e riquezas. É nesse contexto que surge a propaganda e todos os meios de convencimento, trazendo uma massa oprimida para um projeto que nem de longe visava o progresso daqueles que os apoiavam. Por fim, os quase 21 anos de sucessivos governos militares foram marcados pela restrição de direitos políticos, forte censura aos meios de comunicações e culturais e pela intensa perseguição policial aos opositores do regime, envolvendo inúmeros casos de tortura e assassinatos. Bom, o documentário, como já sugere a introdução, trata e relata a respeito dos anos de tortura e golpe do Estado em 1964. O entrevistado e protagonista do documentário é o ex-delegado do antigo Departamento de Ordem Política e Social, Cláudio Antônio Guerra, e ele retrata dos anos em que ele assassinou e queimou os corpos que eram contra o regime militar. E logo no início do vídeo já são expostos alguns dos milhares de rostos dos políticos do Partido Comunista Brasileiro que foram desaparecidos ou exonerados de forma brutal. O que foi chamado no vídeo, de Operação Radar. Foram citados importantes nomes responsáveis pelo comando da operação, como o Coronel José Brant e Coronel Paulo Malhães. Outras importantes informações são delatadas, como a sabotagem de empresas e usinas, serviços ilegais em troca de grandes empréstimos, tanto que comentam que essa ditadura foi uma ditadura militar, civil e empresarial. E o Cláudio, ele expõe o que ele fez na época, junto com outras exposições e delações, e retrata e aborda todo o contexto dessas exonerações dos corpos de quem era contra esse regime. Acusado de eliminar 12 cadáveres nos anos de 1974 e 1975 em plena ditadura militar, Cláudio Antônio Guerra foi um ex-delegado da DOPS, o antigo Departamento de Ordem Política e Social, que queimava corpos em uma usina de açúcar desativada em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Os seus assassinatos começaram durante a Operação Radar, que executaria 19 militantes do Partido Comunista Brasileiro. Aos 30 anos, era um dos responsáveis por matar pessoas que fossem contra o regime militar. Com a lei da anistia, os crimes perpetrados por Cláudio Guerra demoraram bastante até serem julgados. Na realidade, somente em 2019 virou réu pela Justiça Federal. Hoje em dia, ele trabalha como ministro da Assembleia de Deus e prefere ser chamado como pastor. Falando agora um pouco sobre essa sua nova vida dentro da igreja, a conversão ao evangelho aconteceu em 2006. Cláudio Guerra estava preso e pela segunda vez, essas duas condenações que nada tinham a ver com suas práticas no período militar. A primeira vez que ele foi preso, ele foi acusado de colocar uma bomba no carro de uma pessoa. Ele opta por não dizer o nome, mas era um bicheiro, Jonas Bula Marques, que saiu mutilado do atentado de 1982 e acabou assassinado meses depois. Na segunda, foi acusado pela morte de duas mulheres, a sua própria esposa e sua cunhada, ambas encontradas em 1980 no lixão com 19 e 11 tiros respectivamente. Guerra nega a autoria dos dois crimes, mas de toda forma ele foi preso.
Agora, o pastor mora numa casinha humilde, como ele mesmo opta por chamar, em Vila Velha, município vizinho a Vitória, nada comparável ao casarão que ele tinha quando estava a serviço da ditadura. O ex-delegado conta que, cumprindo o regime aberto, dá aulas para presidiários e acha que a vida foi muito boa com ele. Essas são as palavras dele. Tenho 12 netos, 9 filhos, 3 bisnetos. Olha como Deus tem misericórdia e gosta tanto de mim. No documentário, muito é falado sobre o PCB. Portanto, aqui comentarei um pouco sobre essa organização. A sigla significa Partido Comunista Brasileiro. O PCB é a organização partidária mais antiga do Brasil, fundada em 1922. Passou parte da sua existência na clandestinidade, justamente pela caracterização política de ser um partido antissistema, que pregava uma radical transformação da sociedade a partir da perspectiva marxista. No entanto, a face mais dura da clandestinidade seria acionada em 1964, com a chegada da ditadura militar. Em síntese, o PCB, desde o momento imediato ao golpe militar, foi visto como um inimigo que deveria ser eliminado. Portanto, durante todo o período da ditadura militar, teve que agir na clandestinidade política. O PCB, naquele momento, ainda o maior partido de esquerda nacional, viu-se atacado em toda a sua estrutura orgânica, assim como a sua linha política passaria a ser questionada no imediato ao golpe. Então, foram uma das primeiras organizações políticas que apoiaram o movimento democrático brasileiro, desde o seu nascedouro, em 1965. Cláudio Guerra, no documentário, identifica alguns dos líderes do Partido Comunista Brasileiro mortos pelos militares e reitera que suas mortes tinham como intuito frear a revolução. Mesmo com o severo cerceamento, o PCB conseguiu imprimir uma aguerrida luta no combate à ditadura militar e estabelecer-se como veículo tático na luta, através do Movimento Democrático Brasileiro, desde a sua fundação, dando suporte para as sucessivas eleições, desde os anos 60 até o início dos anos 80. Após as catástrofes ocorridas na Segunda Guerra Mundial, o debate sobre os direitos humanos começou a ganhar projeção. Assim, em 24 de outubro de 1945, era fundada a Organização das Nações Unidas. Além disso, em 10 de dezembro de 1948, era aprovada pela Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No entanto, como já foi falado, o documentário aborda a visão do ex-delegado da Polícia Civil, Cláudio Guerra, sobre os assassinatos e torturas durante a ditadura militar. O regime militar tinha o objetivo de aumentar o poder executivo. Diante disso, foram decretados atos institucionais. Sendo assim, aumentaram-se as violências praticadas. Várias pessoas foram mortas e vários direitos humanos foram violados. Os exemplos evidentes de direitos violados nesse período foram a liberdade de expressão, liberdade em geral e dignidade da pessoa humana. A liberdade de expressão foi um direito que os governantes desse período correram atrás para que não deixassem o povo se manifestar e se expressar. Sobre a liberdade, as pessoas não podiam sair na rua depois de determinado horário, pois se fossem pegos eram presos e tidos como pessoas de má fé. A dignidade da pessoa humana é um direito moral e espiritual inerente à pessoa, porém, foi violado constantemente pelas torturas e violências sexuais utilizadas por agentes do regime. As falas do ex-delegado da Polícia Civil e atual pastor Cláudio Guerra durante o documentário deixa claro que os militares não tinham o menor receio em torturar e assassinar a sangue frio, com o objetivo de aumentar o poder perante as pessoas e receber benefícios administrativos e políticos. Sabemos que um dos maiores períodos de sofrimento e represálias no Brasil foi a ditadura militar. Pessoas nas ruas eram ameaçadas constantemente, artistas eram silenciados e a liberdade de expressão foi calada e trancafiada na garganta daqueles que temiam consequências. Mas houveram pessoas que, por uma infelicidade, tiveram suas vidas ceifadas por torturas. Após 21 anos do final da ditadura, os dados são bem precisos quanto a isso. Cerca de 20 mil pessoas foram fortemente torturadas por militares, sendo 191 dessas mortas e 243 desaparecidas. Assim como comentado anteriormente, artistas eram alvos indispensáveis dessas torturas.
atores, cantores, apresentadores de programa de televisão, entre outros. Podendo ser citado como exemplo, temos o cantor Milton Nascimento. O mesmo não chegou a ser exilado como Caetano Veloso e Chico Buarque, porém teve diversas músicas censuradas e sofreu uma grande tortura psicológica pela ditadura, ficando proibido de ver e conviver com seu filho durante 20 anos. Assim como ele, temos outros artistas que foram espancados, silenciados e exilados por essa represália de liberdade que foi a ditadura.